maneira geral, com os anúncios que foram feitos, Rodrigo, sinalizando Fazenda, sinalizando Cultura e todos os outros que estão dentro desse pacote, o que você extrai dessas primeiras nomeações do governo, chamarei de Lula 3 aqui nesse podcast? É um governo que espelha, de alguma maneira, a coalizão que foi formada para eleger o futuro presidente, ou ela tem muito mais cara de um governo PT versão 5, né? Considerando 2 mandatos de Lula e 1 mandato e meio de Dilma? Tem mais de PT ou mais de coalizão nessa história? Guilherme, não é ficar em cima do muro, mas eu acho que tem um pouco das duas coisas, embora a sinalização para fora ela seja uma sinalização de um governo mais petista. Por que eu acho que tem sinalizações dúbias e há sinalizações tanto para uma coalizão quanto para um governo do PT? Eu vou pegar, por exemplo, a análise do Ministério da Fazenda. Era aquilo que todo mundo já batia, já dava como certo. Lula é um sujeito experiente, na semana passada a gente falava isso aqui, que ele já tocou no nome do Haddad para, de repente, vencer algumas resistências. Sabia-se que existiriam resistências ao nome do Haddad, de fato elas existiram e ainda existem, mas é como se fosse um processo de tentar fazê-lo vencer essas resistências e chegar ao dia 1º de janeiro, quando vai tomar posse, com uma resistência talvez já um pouco menor do que aquela quando se falou no nome dele da primeira vez que o mercado levou aquele susto. E aí, quando eu digo que a sinalização é dúbia, é porque você tem alguém petista histórico, que o Haddad é um petista histórico, no Ministério da Fazenda, mas entre os petistas, o Haddad é considerado um dos mais tucantes que existem. Se a gente for pegar a administração dele na Prefeitura de São Paulo, ele foi um sujeito que teve preocupação fiscal, deixou dinheiro para o sucessor, embora não tenha conseguido se reeleger. Mas ele teve uma administração fiscal cuidadosa na Prefeitura de São Paulo. Tá certo que ter uma administração fiscal numa prefeitura rica como a de São Paulo é uma tarefa um pouco mais simples do que ser ministro da Fazenda e pensar como um todo questões fiscais e econômicas de um país com as contradições que tem o Brasil. Mas se por um lado nós temos um ministro que é petista, que é próximo do presidente da República, que é alguém que evidentemente é de total confiança do Lula, né? Lá em Brasília as pessoas dizem que Lula é Haddad, Haddad é Lula, tamanha a sincronia e a simbiose que existem entre eles dois, os postos que vão ser ocupados dentro do Ministério da Fazenda dão uma sinalização e um recado um tanto quanto diferente disso, né? Que são nomes que são ligados ao mercado financeiro. O Bernardo Api, por exemplo, que vai cuidar da reforma tributária, é alguém que é um especialista nessa área, é alguém que é reconhecido, inclusive pelos mais liberais. O Gabriel Galípolo, que vai ser o vice-ministro, né, secretário executivo, é alguém também que vem do mercado, é um ex-banqueiro, né? Não precisa esperar que vai ser alguém tipo um Henrique Meirelles. Não é um Joaquim Levy, exatamente. Não é um Joaquim Levy, não é um Paulo Guedes de jeito nenhum, mas existe ali uma sinalização feita ao mercado. E a primeira entrevista coletiva que o Haddad concedeu, ele já deu a tônica e já deu o tom de um discurso muito moderado, conversando com o mercado, até porque ele sabe que vai precisar ainda vencer as resistências que evidentemente existem. Então, na principal pasta, no principal ministério, que era o Ministério da Fazenda, eu penso que nós temos sinalizações dúbias. Da mesma forma, nós temos no Ministério da Defesa uma sinalização que é muito interessante com José Múcio, por exemplo, que é um cara que dialoga muito bem com os bolsonaristas, que foi elogiado pelo vice-presidente, que já foi elogiado no passado pelo atual presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, é alguém que vai conseguir, talvez, colocar os militares no quadrado onde eles devem efetivamente estar, segundo os preceitos constitucionais. Então, é alguém que consegue dialogar bem com os espectros políticos, e aí eu acho que é mais uma sinalização. Aquilo que ficou, talvez, como algo que se destoa um pouco, talvez seja a nomeação, o anúncio, né, porque ninguém foi nomeado ainda, o anúncio de Aloysio Mercadante para presidente do BNDES. E a mudança que foi feita na calada da noite na lei das estatais, porque, segundo a lei das estatais como ela existia antes, por ser um representante de partido, integrante de campanha, até bem pouco tempo atrás, o Aloysio Mercadante poderia ter um entrave legal para assumir o BNDES. Esse anúncio é que agora cheirou mal ao mercado,
mais recentemente, porque aí o Lula, ao mesmo tempo que deu sinalizações dúbias, no BNDES ele puxou o governo para o lado do desenvolvimentismo, que é uma coisa que deixa o mercado de cabelo arrepiado, né? E que deu uma ideia mais petista do governo.